E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, seu narrador para mais um vídeo, hoje com mais uma parte de Sacramento RPG. E hoje vamos falar para uma sessão que teve, digamos assim, boa parte dela eu tava olhando pensando, bom, isso não faz parte da história, tipo assim, ele, em vez de ir para a missão principal, ele desviou os protagonistas para um outro caminho, só para fazer um filler. Mas não, ele termina mostrando que na verdade não é um filler muito bem assim. Vamos lá. Essa sessão inicia com eles voltando da ilha, encontrando seus cavalos e indo ao acampamento. Eu não gostei muito de uma questão. Por mais que ele fale que o Zóio de Gato ficou procurando por eles vários dias e tal, me pareceu que o Zóio de Gato nem procurou tanto assim. Ele tava lá de boa, pegando leite, tava sustentando o acampamento, gastou alguma parte do dinheiro do grupo e não houve uma grande movimentação. Sei lá, podia ter acontecido, sabe aquela questão que tem em alguns animes e alguns filmes, quando um personagem some e um dos personagens que era amigo dele começa a virar um matador imparável. E podia ter, tipo, mostrar que o Zóio de Gato saiu pegando uma galera, capturando, torturando pra falar onde ele tá. Podia ser até eles encontrar um ou dois ou três personagens de Sacramento que ele já conhecia, sei lá, o dono da loja de Sacramento, tipo, todo amarrado lá quando eles chegassem, e o Zóio de Gato meio que tá perguntando pra ele o que aconteceu e coisas do tipo, né? Torturando, no caso. Podia ter tido algo do tipo, mas não, foi um bagulho meio, ele saiu perguntando, tava perdendo as esperanças, mas não queria perder por completo e tal. Então, nesse quesito, não curti tanto essa questão. Mas a história do Golias é contada. E era bem menor do que eu pensei. Eu achei que teria umas coisas a mais. Mas praticamente o que aconteceu é que uma mulher teve uma criança. E essa criança diziam que era amaldiçoada, pois ela era grande demais, possivelmente com o rosto um pouco deformado. E a Vanessa, né, que contou essa história, ela tinha sido adotada pelo Demetrius, se eu não me engano, o nome daquele cara que morreu no começo, o dono do circo. E ela meio que. Eu não lembro muito do início da vida do Golias e tal, mas ela tava meio que por lá desde o início. E o Golias foi criado com eles. O Golias não tinha mais memória dessa época. E é uma coisa bem de boa, bem simples. E eles estão na cidade de Varginha, ok? Eles também upam de nível e ganham novas habilidades. Conversam sobre ter matado os bispos e decidem que sim, eles vão caçar os últimos dois. Não faz sentido eles terem matado 5 e simplesmente desistir. 5, entre aspas, porque eu ainda acho que alguma coisa pode acontecer do Kizar. Seja eles encontrarem o corpo do Kizar ainda para poder ter certeza, quanto o Kizar, quem sabe, retornar. O Golias, ele não queria saber de encontrar sua mãe nem nada do tipo, mas o Calango fez aquela coisa de sempre, não, a galera meio que, pô, vamos, Golias. Eu gostaria que ele tivesse meio que tido uma ideia com o Golias de, ô Golias, cara, tu não sabe se tu vai morrer no meio dessa aventura, vai que tu morre sem perguntar pra tua mãe, e tal, podia ter tido uma conversa do tipo, e eles decidem ir. Ele tinha uma conversa com um cara chamado Laerte no meio do caminho, e é aqueles momentos que o Calango se solta e faz algo sem roteiro e engraçado. Essas são as partes que eu gosto muito. Mas eles finalmente chegam na cidade, que é em cima de uma montanha, e as pessoas lá usam roupas brancas, cabelo raspado, e são todas pessoas brancas também, mostrando ali que eles também possuem tradições assim como o Sacramento possuía. E isso vocês vão entender. Essa cidade parece, quando você olha, uma cópia de Sacramento com uma nova liderança. E vocês vão entender o porquê isso é importante. Eles veem o hoteleiro, o coureiro, eles dão uma conversada ali com a questão da cidade e começa a vir uma questão de beber o chá. E aí o que acontece é que a galera começa a oferecer pão e tal, e aí chega num chá. Na hora que chega no chá, uma pessoa que já estava recusando, que era o Gaspar há muito tempo, decide enganar para não beber o chá, enquanto a Cristina bebe o chá, mas depois vomita. Eu acho que por ela ter vomitado, o Calango podia ter considerado que, pô, que o efeito não funcionou, mas ele considerou que o efeito funcionou nela. E o que esse chá fez é o chá da loucura, né? Começou a criar alucinações. Golias vê um corvo explodindo os olhos. Depois, durante uma dança, a Cristina começa a enlouquecer, vê vermes. O Arasto começa a ver todos despidos e tal. Eles são chamados para a floresta e tudo que vocês viram na sessão. Eles lutam contra alces, eles têm algumas analysações em relação a querer se casar, cavalo, criatura monstro, amizade com objetos e tal. E é aquela parte da sessão que até aí eu tava pensando, pô, beleza,
ele puxou a galera pra falar sobre a mãe do Golias. A mãe do Golias só deu falou pouco com o Golias, meio que ficou, o papo a gente conversa amanhã e possivelmente não vai dar em nada. E aí eu achei, cara, eles levaram ele pra um lugar sem sentido só pra fazer uma sessão e possivelmente eles vão voltar amanhã pra Sacramento e continuar a história. Ou seja, é um filler. Mas aí eu entendi o porquê que criou-se toda essa questão e porquê tudo aconteceu como ocorreu, tá? Ao final do episódio, né, nós somos deparados com mais uma bispa, né, no caso a última bispa que faltava, que é a Batista, a de número 1. E para quem viu sobre as teorias que eu ando falando sobre os 7 pecados capitais, que seriam os bispos, seriam os 7 pecados, eu tinha colocado a bispa Batista como inveja. E vejam a minha concepção. Uma mulher que copiou toda uma cidade e se tornou a liderante dessa nova cidade, com os mesmos conceitos ali, só que de Gaia e essas questões, só que um pouco modificados, para que fique melhor para ela. Isso é inveja. Ela quer replicar uma nova Sacramento, possivelmente uma Sacramento melhorada. Ou seja, se isso for continuar nas próximas sessões, vocês vão ver que possivelmente a minha teoria dos 7 pecados, da forma que eu coloquei, está certo. Se continuar dessa forma, se mostrar que ela é invejosa e que ela quis criar uma nova Sacramento. Batista seria inveja, por causa que ela quer copiar Sacramento. Caim gula por motivos óbvios de devorar humanos. Abel avareza, por causa que ele carregava uma arma de ouro. Leviana a soberba, que seria o orgulho de cumprir a lei e de condenar os pecadores. Se quiser ira, pela forma que ele foi apresentado com os trovões ao redor dele e essa questão. Baltazar, luxúria também por motivos óbvios de gostar muito de ações carnais do corpo dos seres humanos e gostar em si do seu próprio corpo. E o pesadelo sendo a preguiça por causa que ele tem conexão com sonhos. Então, esse episódio teve mais essa questão de, eu acho que ele parecia totalmente desconexo, mas eu gostei muito desse episódio, gostei muito, por causa que combou. Se a personagem se provar como uma invejosa, faz muito sentido para a trama, faz muito sentido para a criação daquela cidade como um todo. Então eu adorei essa sessão, ela foi ótima. Teve também o índio Pataxó, que chegou para falar com eles e que aquela terra era deles e foi tomada. E vamos ver como que você vai desenrolar para a próxima sessão. Sei que foi uma análise possivelmente curta, mas é porque a história dessa sessão foi bem pequena, assim, em questão de resumir. Eles enlouqueceram, fizeram as coisas, lutaram com Alce, praticamente isso, e é o resumo total. Mas a mulher alta, forte, Batista, pode ser a solução para completar essa questão dos 7 pecados. Eu tô colocando essa parte aqui depois de ter gravado o episódio, né, a análise. Eu parei para me perguntar depois, será que eu não estou me confundindo? Será que as coisas são um pouco mais complicadas do que a gente pensa? Será que a Batista vai ser a Ira? Porque que ela parece ser forte, sanguinária? Vamos ver. O Kizar, por mais que eu fale tudo disso, eu tava vendo algumas questões e tem gente que fala que ele é a preguiça, porque ele colocou as outras pessoas para lutar por ele, deixando Ira possivelmente para o pesadelo, porque seria possivelmente mais forte. Então, trocar ira e preguiça, né, entre os dois, deixando inveja meio que solto, sem ninguém, possivelmente contra Batista. Não temos certeza absoluta se qualquer uma dessas teorias está correta, né? Então, quem sabe Batista é a ira, Kizar é inveja, não sei. E pesadelo fica como preguiça mesmo. Outra coisa, quem sabe também, é uma teoria que eu vi que falava assim: será que o pesadelo é o ex-parceiro da gangue do Zóio, o Nero? Eu não sei, a gente não tá vendo o Nero tá sumido, a gente acho que nem chegou a ver em nenhum momento o Nero, parando pra perceber. E prevendo que esse RPG tem atos bem previsíveis, isso é algo que pode ser possível. Eu falei aí na descrição o que vocês acham. Eu acho que seria forçado, mas é tão forçado que faz sentido para esse RPG, né? Então é isso. São essas outras concepções que eu tenho para falar para vocês. Então, possivelmente, próxima sessão, Batista morre. E depois, na outra sessão,
Pesadelo será o inimigo principal deles. Possivelmente em mais 2 sessões a gente termina esse RPG, terminando ali por volta das 16 sessões. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa pequena análise de hoje. Foi, eu acho, um dos melhores episódios da temporada, sem dúvida. Então, aqui que falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.